Isto nos remete ao problema das atividades criadoras, aos atos subjetivos de significado. Assim, a questão da gênese se transforma em questão de fundamento da origem dos primeiros princípios. São questões tradicionais da filosofia. A questão dos primeiros princípios, a questão da origem do ser, a questão da origem da vida, a questão da origem do mundo e assim por diante. Eis a questão filosófica aí colocada como fundamental. Vemos assim que a fenomenologia de Husserl se fundamenta na questão do sentido e do significado, sendo assim a estrutura do mundo entendida não como um conjunto de coisas, mas sim como uma ordem de significações. Conforme exemplifica Husserl, o exemplo dele, eu posso queimar uma árvore, posso reduzi-la a cinzas, mas não posso queimar a sua significação. Desde os seus primeiros escritos, Husserl afirma ser a consciência intencional, isto é, ela é a relação a algo, ela é a abertura para algo. Esta relação se especifica como relação entre um ato significante e um objeto que se define como sentido. Portanto, a intencionalidade da consciência, ela se dirige para algo visando significar este algo, e este algo passa a ter um sentido para essa consciência e para toda e qualquer consciência. Então tem a relação entre significante e significado que está aqui colocado. Para Husserl é preciso, no entanto, realizar a suspensão da atitude natural, que afirma a crença na existência do ser no objeto. Esta atitude natural, posta entre parênteses, ou como Husserl chama a epoquê, permite-nos descartar o ser e a existência, abrindo-nos as portas para o fenômeno enquanto cogitatum, conteúdos, ou seja, significação pura. Para Husserl, ser e existência são noções que se referem à dimensão ontológica do mundo material da natureza, que aí está, disponível a cada momento, em sua totalidade material. Tais noções devem ser descartadas da fenomenologia, a qual ficará com aquilo que se mostra e que é dado ao posto como ser intencional, ser significante, ser que se revela para a consciência. É assim que ele entende que a relação entre cosmo e cogitado é intencional e de nível transcendental, não é de nível físico, não é de nível natural. Trata-se de analisar, então, esta fenomenologia transcendental, ou seja, a que transcende as formas particulares da consciência de algo. Na sua obra, Ideias Diretrizes para uma Fenomenologia, publicada em 1913, o Husserl escreve que a fenomenologia descreve o campo fenomenal do ponto de vista da sua visada noético-noemática, é o seu correlato. Por que ele usa essas expressões noesis e noema, que é o que está aqui presente? Para evitar falar de sujeito e objeto. Porque se ele falasse que noesis é sujeito, que noema é objeto, iam entender, segundo ele explica, essas noções como sendo as noções empíricas do positivismo, do naturalismo vigente na época. Ele então retoma as expressões gregas em que noesis diz respeito a um modo de ser da psique, muito mais amplo do que só a noção de consciência, e noema como sendo toda e qualquer dimensão para a qual a psique se volta, que não é necessariamente só um objeto material ou mundano. Então ele retoma da língua grega, digamos assim, as expressões noesis e noema para evitar
evitar ser mal entendido quando fala de sujeito e objeto. Portanto, para Husserl, somente as estruturas ou as relações podem ser descritas, pois os vividos são apreendidos pela consciência, bem como as relações entre o vivido e o agir. Trata-se de descrever os atos da consciência e os diversos modos pelos quais nós temos acesso às coisas nelas mesmas. Pela descrição que se pode ver a estrutura essencial do objeto. Estou agora falando de objeto no sentido husserliano, poemático. É preciso lembrar que, por objeto, Husserl entende tudo aquilo que é o resultado da atividade pessoal do sujeito. Sendo assim, pois, objetos são as relações, os números, os objetos situados no tempo, o todo, o gênero, a espécie, as propriedades, enfim, tudo aquilo que está não só no mundo factual, mas também os objetos possíveis ou ideais. Tudo isso é objeto. Para a fenomenologia, a essência, ou o eidos, que é outra expressão grega para falar de essência, né, de estrutura, a forma que é invariante, a forma de um triângulo que permite defini-lo, né, como os seus lados, e essa noção de forma, de figura, de invariante, é que está presente aqui quando ele fala em eidos. Assim, para a fenomenologia, a essência ou o eidos é um invariante que perdura e que se mantém o mesmo após a série de variações imaginárias a que nós submetemos o objeto. O projeto de Husserl era o de elaborar uma filosofia que fosse uma ciência eidética, descritiva e rigorosa das essências do vivido. O papel da imaginação era fundamental neste projeto. Graças à imaginação, somos livres para realizar a variação, ou seja, as modificações incessantes do campo eidético, fazendo com que o conhecimento das ciências eidéticas se abram ao horizonte infinito das investigações e do progresso. Husserl fala isso em ideias de fenomenologia. Husserl queria elaborar, portanto, uma fenomenologia pura, que consistiria em realizar reflexivamente os fenômenos, visando apreender sua essência pela intuição eidética, graças ao método da variação. Nós sabemos que, para Husserl, a fenomenologia transcendental está ligada à problemática da redução transcendental como um caminho para se chegar aos dados da consciência, os quais se constituirão pelo ego transcendental. A tarefa da fenomenologia, nesta época, será, pois, a de elucidar de que modo a subjetividade operante é responsável pela constituição de sentidos sedimentados na história. A preocupação de Husserl, ao longo da sua vida, sempre foi a de querer saber como as coisas aparecem para nós, de que modo podemos restabelecer o contato com as coisas nelas mesmas, e como o sentido das coisas se constitui em nós e para nós. Na descrição deste aparecer, há sempre uma visada da existência, mas não é necessário dizer, efetuar a demonstração da sua existência. Na obra Ideia, que eu já mencionei, ele afirma que para realizar este programa é preciso fazer a epoquê de todos os nossos conhecimentos científicos ou filosóficos, isto é, suspender os nossos juízos a propósito da ingênua aceitação da transcendência praticada pela subjetividade humana.
antes da epoquê, tudo nos parece certo. Pela epoquê, começamos a duvidar de nossas crenças ou das nossas aquisições sedimentadas pela tradição e pela cultura. É preciso entender, então, que colocar entre parênteses não quer dizer negação, anulação. Quer dizer, sim, um ato de conjectura, de suposição calculada, que é posto entre parênteses, é deixado intacto, colocado apenas fora de circuito. É graças a esta redução fenomenológica que somos conduzidos ao campo transcendental da subjetividade e dos fenômenos. O mundo se torna um cogitado, objeto da experiência do ego transcendental, um fenômeno para a consciência. A estrutura típica a que se chega se expressa como ego cósmico cogitado. O ego, Descartes já tinha falado, o cósmico, que é a consciência, né, da questão, que é cogitado, que é junto com os seus conteúdos. Então, eu não posso falar de ego sozinho, nem de cogitado sozinho, nem de cogitado sozinho, porque isso se dá numa expressão conjunta. O Russell escreve isso em Crises, mas já tinha antes da sua conferência em Paris falado desse assunto,